Olá, tudo bem? No vídeo anterior eu disse que a EB Capital está de olho no reposicionamento do Brasil com relação à agenda ambiental. A EB Capital concluiu a captação de cerca aí de US$ 1 bilhão, quase 5 bilhões de reais, portanto, para um fundo que fará diversos aportes em empresas com negócios sustentáveis. Uma das prioridades do setor será exatamente a área de reciclagem. O grupo comprou o controle da Green PCR, recicladora de garrafas e embalagens de plástico do tipo PET. Ainda segundo fontes, o dinheiro do fundo será usado para comprar outras empresas de recicláveis numa consolidação do setor. Eduardo Sirotsky, assim como Pedro Parente, são donos da EB Capital. Ele não comentou sobre o fundo, mas disse que enxerga o setor de materiais recicláveis de forma construtiva e com grande potencial de crescimento. A EB Capital tem experiência na construção de plataformas setoriais, é dona da Aloha, a holding que comprou diversos provedores de banda larga até se tornar a maior empresa do setor depois de Vivo, Oi. Ao todo, a EB Capital tem 5 bilhões de recursos sob gestão. Aí o repórter perguntou, qual a visão da EB Capital sobre o Brasil para novos investimentos? Existem duas variáveis muito fortes, disse Sirotsky, que podem proporcionar um ambiente muitíssimo positivo para o Brasil. Uma delas é macroeconômica, a outra é geopolítica. Na parte macroeconômica, o Brasil é juridicamente competente, tem condições de rumar para a responsabilidade fiscal, a taxa de juros decrescentes, a inflação sob controle e um ambiente de negócios potencialmente favorável. Aí as hienas ficam loucas, né? Porque acreditam no caos, no apocalipse, aí houve um empresário, um investidor dizendo isso, enlouquece, surtam o cabeção. A segunda variável é a questão geopolítica. Estamos falando de transição da economia mundial para um patamar sustentável. Essa transição passa pelo Brasil, desde que ele tenha estabilidade. O aspecto geopolítico me anima muito. Na EB Capital estamos fazendo todos os esforços para contribuir para essa direção. Quais os diferenciais do Brasil? Olha, os grandes desafios mundiais são mudança climática, crise energética, escassez de água e de alimentos. Já o Brasil tem recursos naturais abundantes, capacidade intensa de produção alternativa de energia, como solar, eólica, biomassa. Além disso, é a maior fonte de água doce do mundo e tem a quarta maior agroindústria. O país tem tradição na produção de etanol, pode liderar a produção de combustível verde para aviação. São muitas as oportunidades. O repórter disse, esses diferenciais não vêm de hoje. O que torna o Brasil mais atrativo agora? Tem uma coisa importante, o atual governo é a favor dos temas da pauta geopolítica que podem favorecer o Brasil. O governo compreende que a transição da economia passa por elementos nos quais o país tem uma liderança natural. Não quero fazer declaração de cunho político, mas é preciso reconhecer que na perspectiva internacional o Brasil está reinserido nesta agenda a partir de uma crença deste governo. Aí o repórter disse, e que agenda é essa? O que foi demonstrado pelo governo na prática? Em primeiro lugar, há o reconhecimento de que existem esses problemas. O atual governo respeita a necessidade de combater as mudanças climáticas e está procurando criar mecanismos para levantar soluções. Isso já é um avanço super relevante, porque possibilita um diálogo diferente do que vinha acontecendo antes e anima os investidores. Olha o exemplo do pacote verde que o ministro Fernando Haddad está criando, que inclui incentivos para o mercado de crédito do carbono, produção de painéis solares e ampliação de participação de produtos da floresta nas exportações, entre outros pontos. Nessa transição da economia mundial, o Brasil oferece um ambiente absolutamente fértil e positivo. Nas reuniões com os investidores lá fora, já existe percepção desta reinserção. Estamos observando um interesse crescente no Brasil, sim, mas ainda tem uma desconfiança grande, tem uma certa preocupação se o país vai cumprir com sua agenda. Se o governo comprovar que vai, aí sim, nós vamos ter equilíbrio fiscal e um ambiente político organizado. O Brasil terá grandes oportunidades para atrair investimentos. Tem uma porrada de desafios por aqui, claro que sim, mas o mundo também tem, não se iluda. Nos Estados Unidos, os empreendedores nunca tiveram de lidar com inflação e taxa de juros tão alta como agora. Nós já estamos acostumados a tudo isso, temos capacidade de produção, reinvenção relevante. Claro que juro alto não é bom, mas aprendemos a lidar com isso geração após geração.
Os empresários defendem que o Banco Central reduza os juros. Qual a sua posição? Eu também defendo. Só um louco não defende, só um abestado. Eu também defendo. O prêmio de risco no Brasil é muito elevado. O país não precisa disso para atrair capital. Mas tente baixar os juros com responsabilidade. Isso tem de ser feito com outras coisas concomitantes, como o controle da inflação e o fiscal. O Brasil precisa provar que gasta menos do que arrecada. Também preciso mostrar que a agenda populista não vai prevalecer. Nesse aspecto, já fiz vídeos recentes e continuarei fazendo, que eu acredito muito de que o Congresso Nacional e as demonstrações estão dadas pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, não haverá retrocessos. Nós não teremos retrocessos. Não vai haver uma destruição do marco do saneamento básico, não vai haver uma reestatização da Eletrobras. A Câmara de Deputados, o Senado Federal não vão deixar essas pautas avançar. As pessoas ficam apavoradas com tudo, ficam fazendo uma confusão danada. Clóvis, qual é a sua ideia? Você acha que essas coisas passam? Nem de perto. Né? Não passam de jeito nenhum, não há a menor possibilidade dessas pautas prosperarem. Não passa, escreva aí o que eu estou dizendo, não passa, não passa, não passa, não passa. Então, por que ter medo disso? Isso são os medos fictícios, você vai criando medos fictícios e isso desarruma a sua capacidade intelectual, a sua capacidade cerebral, você não consegue raciocinar da forma correta. E aí você começa a acreditar em coisas que não existem. Você passa a ter medo de coisas que não existem. Então você precisa, vamos dizer assim, aprender a mitigar esses receios, essas questões, porque elas de fato não me preocupam e não deveriam preocupar você também, ok? Então eu fico muito tranquilo que a gente não terá retrocessos no Brasil com uma pauta mais à esquerda, com uma pauta mais populista, demagógica. Há um Congresso Nacional que evitará isso naturalmente, há um empresariado brasileiro que está acompanhando o passo a passo do governo e, se necessário, vai atuar para que as coisas sejam ajustadas e corrigidas. Olha, ladrões foram flagrados em um bueiro tentando furtar cabos em São Paulo que deixariam 4.000 pessoas sem internet. Essa vergonha a gente vem falando desde 2021, mais ou menos. Comenta aqui se eu não falo sobre isso. O roubo de cabos de fios de cobre, né, tem sido uma máxima e, sobretudo, São Paulo e Paraná lideram essa patifaria, viu, essa roubalheira. 3 pessoas foram presas na madrugada do dia 28 de abril, né? 3 pessoas foram presas no interior de uma galeria subterrânea na zona norte de São Paulo, tentando furtar, veja vocês, 2 toneladas de cabos telefônicos que deixariam 4.000 usuários sem internet na região da freguesia do Ó. A Polícia Civil identificou o problema, né? Houve alguma forma que os policiais conseguiram chegar até a região e perceber o que estava acontecendo. Isso era por volta das 3h30 da manhã. O setor de segurança de uma operadora de telecomunicações recebeu um alerta sobre um suposto furto que estaria ocorrendo no interior de uma galeria subterrânea, onde passavam os cabos de telecomunicação e internet. A partir daí, policiais civis da 3ª Delegacia de Patrimônio passaram a fazer diligências na região e encontraram os larápios após uma tampa de bueiro ser erguida na Praça Silva Mafra. Os policiais também apreenderam uma Volkswagen Kombi que seria utilizada no transporte dos cabos furtados. A polícia não informou se o trio tem defesa constituída. Ou seja, bandidos, esses tipos de criminosos estão por aí e são eles que estão roubando os cabos de telefonia, né, de internet, os fios de cobre, porque isso tem um alto valor para venda, né, no mercado. Essas quadrilhas precisam ser desbaratadas. A Câmara Municipal em São Paulo aprovou a criação de uma CPI para apurar o furto de fios e cabos de cobre na capital. Isso precisa ir para frente e descobrir quem são os receptadores, quem paga para essa bandidagem atuar. Isso é super importante de acontecer. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.